As igrejas, como sempre fazem, têm dado mostras de solidariedade assistindo as comunidades menos favorecidas. Apesar disso, estão sendo vítimas de abuso de autoridade, de abuso de poder. Vou dar alguns exemplos. Em Luiz Correia, Piauí, um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular estava com mais 3 pessoas fazendo a transmissão de um culto online. Foi interrompido por agentes da vigilância sanitária e pela polícia militar, que ordenaram o fechamento do templo. 4 pessoas dentro de um templo de pelo menos 300 metros quadrados. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, o reverendo Ronaldo Melo, da Igreja Anglicana, conduzia uma celebração, também online, auxiliado por 4 pessoas, dentro de um templo com mais de 200 metros quadrados. A celebração foi abruptamente interrompida. A polícia militar veio para a porta da igreja e o religioso foi notificado a suspender suas transmissões. Vejam que não estou me referindo a culto, a aglomeração de pessoas. Estou me referindo a igrejas cujos líderes estavam justamente obedecendo às normas sanitárias, ou seja, transmitindo celebrações pela internet para evitar que as pessoas tenham que sair de casa. O que está ocorrendo, portanto, é mais que restrição ao culto. É uma flagrante violação à liberdade religiosa, o que é simplesmente inadmissível. Em João Molevade, Minas Gerais, o pastor Jesus Jânio estava dentro do templo com a esposa, a filha e um voluntário da igreja. A mesma cena, polícia militar e fechamento do templo. Em Forquilinha, Santa Catarina, uma família de 5 pessoas realizavam um culto doméstico. A polícia militar compareceu e fez interromper a oração. Nem na época do Império era proibido realizar culto doméstico. Aliás, o que um culto realizado por uma família que está convivendo todo o tempo na mesma casa fará de diferença em relação à pandemia do coronavírus? Será que é a oração que transmite o vírus? Tenho recebido também notícias do meu estado de Rondônia, que estamos apurando melhor. A situação chegou a um ponto crítico, que não pode ser tolerado. Todas essas ocorrências estão registradas, inclusive em vídeo. Na prática, os pastores estão perdendo até o direito de posse dos templos. A pandemia do coronavírus é uma realidade e precisamos adotar todas as medidas possíveis e cabíveis para conter a disseminação do vírus. Isso, todavia, não é uma licença para o arbítrio e para a supressão de direitos e garantias fundamentais tão caros como é a liberdade religiosa. Assim como é necessário, excepcionalmente, o ajuntamento de pessoas em pequenos grupos para a manutenção de serviços essenciais, não se pode impedir que qualquer religioso utilize seu templo para realizar uma transmissão online ou prestar assistência espiritual, seguindo as recomendações, obviamente, do Ministério da Saúde. As autoridades sanitárias têm competência para exigir, no âmbito administrativo, que sejam cumpridos os protocolos necessários à proteção da saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade. Mas jamais podemos cogitar ser possível fechar um templo. O mais grave é valer-se de força policial em atitudes absolutamente constrangedoras para fazer valer medidas abusivas. Mesmo as medidas sanitárias cabíveis devem ser tratadas como questões administrativas e não criminais. O caminho é a orientação, a notificação e, para o caso de desobediência, comunicação à autoridade policial para apurar eventual delito de natureza penal. Jamais se pode admitir o fechamento sumário de uma igreja. Excessos não podem ser tolerados. Estou enviando o pedido de providências ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, porque estamos tratando de uma liberdade inviolável, garantida pela Constituição Federal e, além disso, vamos adotar todas as demais medidas que forem necessárias para a cessação do arbítrio. Muito obrigado.